E o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, protocolou um projeto de resolução para tentar antecipar a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas. Algo que, pelas regras atuais, só deveria ou só deve ocorrer a partir de março do ano que vem. Hoje, o filho 03 de Bolsonaro já acumulou cerca de 70% das faltas, segundo contas da assessoria do PT. A Constituição prevê a perda de mandato do parlamentar que faltar a 1/3 das sessões ordinárias no ano, salvo licença ou missão oficial. O ato da mesa, de número 19, lá de 2017, que trata da contabilização de faltas para cumprimento da regra constitucional, estabelece que a mesa da Câmara vai analisar, a partir de 5 de março de cada ano, o relatório de frequência, que é elaborado pela área técnica com a assiduidade dos deputados no ano anterior. O projeto de Lindbergh Farias determina que a verificação da assiduidade parlamentar vai ser feita de forma contínua e cumulativa durante a sessão legislativa, com base nos registros eletrônicos de presença nas sessões. Segundo o texto, a Secretaria-Geral da Mesa vai elaborar relatórios mensais de acompanhamento de frequência dos parlamentares, com base nos dados do site da Câmara. Isso serviria para alertar a presidência sobre eventuais riscos de descumprimento do limite constitucional de faltas. O relatório final seria publicado no dia 5 de dezembro e teria indicação dos parlamentares que ultrapassaram o limite de 1/3 de ausências não justificadas. O documento, então, seria encaminhado à presidência da Câmara para que seja instaurado de ofício o procedimento de declaração de perda de mandato. Além disso, o projeto afirma que, se for verificada em qualquer momento da sessão a falta de assiduidade consumada, ou seja, a impossibilidade matemática de reverter o limite constitucional de faltas, a presidência também deve abrir processo para perda de mandato de forma imediata. Lindbergh afirma que a medida reforça a moralidade administrativa, a transparência e o uso responsável de recursos públicos. E aí, Dani? Faltas, né? A gente está vendo o Eduardo Bolsonaro com muitas faltas, mas agarrado ao mandato, né? Pelo menos até março do ano que vem. Lindbergh e o PT querem antecipar essa perda de mandato. Eu acho que, assim, é uma mobilização política também, falando para a própria base, né? O PT falando para a base petista, com pouca chance de acolhimento, porque, na verdade, não é que Eduardo Bolsonaro tenha amealhado grande solidariedade dentro da Câmara dos Deputados, exatamente pelo motivo que a gente estava conversando antes, né? Por exemplo, a bancada do agronegócio, né, ficou extremamente preocupada e sensibilizada com os impactos do tarifaço. Mas porque a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional, a política de modo geral, vive no módulo eu sou você amanhã, né? Fórmula, enfim, conhecida, né? Chamado espírito de corpo. Muda hoje, amanhã quem é que sabe? Porque, por exemplo, né, no caso de Chiquinho Brazão, o deputado, né, que ao lado do irmão foi condenado por ser mandante do assassinato, crime de sangue, da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, a Câmara preferiu caçá-lo por faltas, no limite, do que caçá-lo pelo crime que ele havia cometido e já cumprindo pena dentro de presídio. Então, o espírito de corpo, ele vai até este limite. Acho difícil que haja algum tipo de acolhimento. Fala para a base, o petista Lindbergh Farias sabe disso, que está falando para a base, mas acredito que vai preponderar, Diego, também nesse caso, o espírito de corpo, a sensação de que amanhã pode ser qualquer um deles respondendo a algum tipo de processo, buscando se refugiar em algum tipo de ausência, ainda que não internacional. Aliás, são fartos, né? Os exemplos. Foi primeiro o Eduardo, depois a Carla Zambelli, depois o próprio Talhaferro, que não tem mandato, mas também foi se refugiar lá fora, né? Tinha função aqui. Enfim, acho que esse espírito de corpo vai preponderar. Vejo como ação política, mas com pouca chance de vingar, querido. E você, Sakamoto? Eu volto com a relatora. Eu acho que tem há uma tentativa, é claro, não só de dar uma resposta para a base deles, como bem colocou a Dani, né, no caso Porque é o seguinte, é uma situação constrangedora, né? Você tem uma pessoa que está atacando, não é uma pessoa que está defendendo pontos da direita, da extrema esquerda, da esquerda, do centro, não é uma pessoa que está defendendo seus pontos que são legítimos. Inclusive é isso que a gente precisa lembrar. Defender pontos, mesmo que a gente não concorde, são legítimos. O que não é legítimo é traição. O que não é legítimo é ataque contra instituições.
Né? Só que, então, ou seja, há um incômodo, porque tem um deputado que ainda é deputado, que por mais que esteja bloqueada a conta dele, ele continua em tese, está na folha de pagamento da Câmara dos Deputados, está com a equipe lá parada, né? E mesmo assim continua atacando o Brasil. Ou seja, cada ataque que o Eduardo Bolsonaro faz a partir dos Estados Unidos é um ataque chancelado pela Câmara dos Deputados. Porque, caso contrário, se a Câmara se incomodasse com ataques a nação brasileira, já teria caçado ele por uma série de razões. O Conselho de Ética poderia, só que o Conselho de Ética não quis fazer isso. O Conselho de Ética acabou absolvendo ele através daquela votação. Então, na prática, né, existe essa sensação de que, poxa, a gente precisa fazer algo. Só que é muito difícil que vá acontecer alguma coisa, exatamente porque se esta medida que o Lindenberg, o pessoal do PT, do governo está apresentando, se for aprovada, vai valer para outros casos. E os deputados e senadores, vou fazer isso não, vai que, né? Depois acontece comigo. E olha, tem umas capivara longa para ser resolvida aí só de emendas, só de destinação de emendas, o STF ainda vai chuchar muita gente lá no meio. Então, o pessoal em autopreservação não vai fazer nada, né? Ou seja, a Câmara dos Deputados vai ter, sim, que arcar com o ônus de estar protegendo um traidor.